Não escondo o que sou e não te traio quando te atraio. Sou luzes e sou sombras. Sou poesia, profecia, sou mística. Chama-me como quiseres, mas não esqueças de que sou renúncia, sou compromisso, sou vida em comum. Se vieres a mim, não te iludas com riquezas, grandezas e superficialidades. Sou pobreza, sou profundidade, sou força, ousadia, sou resistência, mas sou também fragilidade. Sou tecida por pessoas com erros e acertos, e por isso eu sou uma arte sempre inacabada. E agora, tu já sabes quem sou? Eu sou a vida religiosa consagrada. Eu sou um mosaico em construção e o artista aqui é você. A arte está em tuas mãos. A vida religiosa consagrada, desde o seu início, é constituída por mulheres e homens que optam pela vivência dos conselhos evangélicos, seguindo a Cristo pobre, humilde e crucificado. No Novo Testamento, vislumbramos a profetisa Ana e o velho Simeão, que dedicam totalmente suas vidas a Deus, servindo-lhe no templo. A todos paz e bem. Sou irmã Francinete Amorim, missionária capuchinha de São Francisco de Assis do Brasil, sou natural do Maranhão e atualmente estou residindo aqui em Fortaleza. Sobre as motivações para ingressar na vida consagrada, a principal motivação foi ver os religiosos e religiosas inseridos nos meios populares, na periferia de São Luís, ali onde eu morava. Chamou minha atenção a força do amor daquelas pessoas que defendiam a causa dos mais necessitados, que lutavam pela sobrevivência, ajudando a reconstruir suas casas que eram derrubadas pela polícia, acudindo com a alimentação e também no processo de evangelização, no método do CEBI, das SEBs, conscientização da Associação de Moradores. Isso que me motivou a ingressar na vida consagrada, a defesa da vida em todas as circunstâncias e lugares, defender a vida. Nesse contexto, o Espírito de Deus suscitou um novo modo de vida religiosa consagrada. As ordens mendicantes, com alguns deles itinerantes, que seguiram a ordem do Mestre. Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. São frutos dessa época as ordens franciscana e dominicana, representadas pelos seus fundadores respectivamente, São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão, companheiros de um legado, o retorno ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Jorge de Paula, sou religioso jesuíta, estou na companhia há 30 anos e o meu chamado se dá a partir da minha vivência paroquial, da minha vivência eclesial. Então, no convívio com os jesuítas que assumiam a minha paróquia, eu senti esse chamado. Mas, na verdade, o que caracterizou o meu chamado foi esse encontro com a pessoa de Jesus, através dos retiros, através dos encontros, através da participação na vida ativa da igreja. Isso me marcou muito,
e também a proposta que a companhia vivia ali na minha paróquia. Uma paróquia viva, uma paróquia com formação de lideranças, uma paróquia onde todos realmente se sentiam participativos. Isso me marcou bastante. A presença desses homens doados, alegres, comprometidos, que realmente queriam levar a proposta de Jesus Cristo a todos. E o encontro com eles me causou, muitas energias positivas, tantas coisas boas. E assim eu decidi ser jesuíta. Sou irmã Daiane Gonçalves. A vida religiosa consagrada, ela chegou na minha vida quando eu era muito pequena, ainda aos 8 anos de idade. Mas o que me encantou numa religiosa, já com seus 70 anos por aí, irmã Maria Luísa, que estava na minha cidade, foi uma das fundadoras da minha paróquia. O que me encantava nela era o desejo de servir, de seguir a Jesus Cristo. Ela falava com entusiasmo, ela transmitia isso nas suas ações. Isso eu guardei muito no meu coração de criança, né? O desejo de servir a Jesus Cristo, principalmente com as crianças. A irmã Maria Luísa, ela tinha um carinho muito especial por nós crianças e a maneira dela ensinar, dela falar de Jesus Cristo, aqueceu meu coração. Então, e diante do meu percurso de jovem, dentro da comunidade de base, dentro de uma paróquia, fui ser catequista e senti mais forte o desejo de ser religiosa, o desejo de ser missionária e falar especialmente para as crianças. Então, essas foram as minhas motivações, ser como a irmã Maria Luísa, alegre, contente. É bastante relevante o privilégio da pobreza conquistado por Clara de Assis, após o 4º Concílio de Latrão, em 1216, que obrigava a aceitar a regra de São Bento como modelo de vida religiosa. No dia 9 de agosto de 1253, apesar da proibição pelo Concílio de Latrão, Clara consegue que sua forma de vida tivesse a aprovação papal. A regra de Clara tem o seu imensurável valor histórico dentro da vida consagrada feminina. É a primeira regra escrita por uma mulher e aprovada pela Igreja. Nascia assim um novo projeto de vida consagrada. O irmão Edgar Nicoden, atualmente diretor do noviciado, um noviciado interprovincial. A minha história vocacional começa muito cedo. Eu venho de um pequeno povoado onde não havia religiosos e nem religiosas. Mas sempre, cada ano, 2 irmãos, um da Sagrada Família e um lasalista, passavam pela escola. E para mim sempre era interessante porque eles jogavam conosco, brincavam conosco, e eu me encantei pelo seu testemunho de vida. Depois, crescendo, eu ingressei nos Irmãos Lassalistas, onde o trabalho com os jovens, a educação, me encantou. Paz e bem, eu sou irmã Maria Mirtes, da Sagrada Face, Clarissa, do Mosteiro Nossa Senhora dos Anjos, da Porciúncula, no Rio de Janeiro. Sobre as motivações para eu ter optado pela vida religiosa consagrada, a única coisa que eu posso dizer é que eu respondi ao chamado de Jesus, porque particularmente nunca foi minha intenção optar, viver a vida religiosa. Algumas histórias são muito bonitas, né, de religiosas que desde criança ou desde a primeira comunhão já sentiam o chamado de Jesus, já queriam ser religiosas. Eu, ao contrário, nunca senti isso de criança nem de adolescente. Pelo contrário, né, sempre tive vontade de fugir, assim. Ver religiosa para mim era vontade de
de passar longe, de ir para o outro lado, de correr. É uma sensação assim que eu não sabia explicar, mas que hoje em dia eu vejo assim como um sinal claro de vocação. Eu me chamo irmão Romário Barbosa, sou missionário de Nossa Senhora da Salete, da província Imaculada da Conceição do Brasil. Eu, sendo um jovem presente na comunidade, atuante tanto na catequese como grupo de jovens e outros movimentos, outras pastorais, ali pude contemplar o testemunho dos missionários de Nossa Senhora da Salete, pude estar vendo aquele testemunho de vida e, de certa forma, aquilo me atraía, o olhar, a atenção e o desejo também de fazer parte. Mas me encantei cada vez mais quando eu pude conhecer a fundo sobre a vida religiosa consagrada. Foi essa alegria e esse preenchimento do meu interior que me fez optar então pela vida religiosa consagrada. A realidade social, política e cultural da Europa fez emergir um número cada vez maior de congregações religiosas femininas, com sua apostolicidade e especificidade, sejam nos hospitais, escolas, orfanatos, leprosários, santuários, missão adigentes, cuidar das crianças, viúvas e migrantes. E assim, atentas aos sinais dos tempos, responderam às necessidades mais urgentes de uma época. Na sequência, já no século XX, tendo uma de suas protagonistas, Chiara Lubich, com o Instituto Secular, que teve aos poucos grande aceitação na vida eclesial. Eu sou irmã Maria Luísa, religiosa da Congregação das Irmãs da Sagrada Família. A minha maior motivação para optar por esse estilo de vida foi o testemunho das religiosas que encontrei na minha infância. Elas trabalhavam nas paróquias, nas comunidades, realizavam trabalhos sociais em defesa da vida, eram muito próximas às famílias, às comunidades, e a sua prática me encantou. E eu falei para mim mesma, eu também quero realizar esse projeto de vida, também quero viver esse estilo de vida. Dizer quais são as motivações iniciais da própria vocação é até relativamente fácil, quantas vezes já repetimos isso. Porém, é importante lembrar que a cada momento da nossa existência, nós vamos revisitando essas motivações, vamos retomando essas motivações, vamos ressignificando essas motivações certamente muito profundas, que alimentam o nosso projeto de vida. Lá nos inícios, talvez, um certo romantismo que vemos hoje, porque tivemos pessoas com as quais nos identificamos, como foi o meu caso, com a animação de um oratório salesiano animado por salesianos. Portanto, a motivação inicial é sempre o testemunho de pessoas felizes e que gastavam a sua vida, empregavam a sua vida para o bem de nós. Acho que essa é uma motivação muito importante. Seguir Jesus do jeito daquelas pessoas que a gente via seguindo a Jesus. Eu sou a irmã Mônica Maria de Souza, franciscana do Sagrado Coração de Jesus. Desde a minha juventude, conhecendo as irmãs num trabalho muito bonito que hoje não temos mais porque os tempos mudaram, eu percebi que ali estava um sonho da minha vida, porque eu queria fazer da minha vida algo de grande, algo que realmente preenchesse o meu ser. E vendo a dedicação das irmãs, aquele despojamento, eu senti, aqui é o meu lugar, aqui eu vou viver um sonho como o de Francisco de Assis, de deixar tudo para se entregar no seguimento de Jesus, se fazendo pequena junto das crianças. Bom, no meu processo de discernimento vocacional, eu, por volta dos 17, 18 anos, que eu comecei
esse processo, eu fazia faculdade de Química e gostava muito do curso, né? Mas me interessei também em ajudar em outros trabalhos dentro da igreja, da paróquia que eu participava. Não só do grupo de jovens, né? Então, aquilo foi despertando em mim uma motivação para ajudar as pessoas, seja na sua caminhada dentro da igreja, né? Ajudar animando as pessoas, e também ajudar nas suas dificuldades, né? Então, eu comecei a olhar, assim, ter um olhar diferenciado para a vida religiosa, nesse sentido, um espaço em que eu poderia também viver ainda mais a potencialidade do meu batismo e poder, assim, ajudar as pessoas mais concretamente também. Atravessando os séculos, no Ocidente, os mosteiros inseridos no contexto feudal contribuíram para o cultivo da fé e também na construção da civilização ocidental através da ciência e tecnologia. Entre os séculos XI e XV, com o renascimento das cidades e do comércio e, consequentemente, com a desagregação do sistema feudal, incide sobre a Europa uma crise econômica, política e cultural que afeta profundamente a sociedade e a Igreja. Até que em 1961 aconteceram as Santas Missões Populares na minha terra, coordenada pelos redentoristas. E até então eu só sabia que existiam as irmãs, as freiras, que elas faziam coisas muito boas, viviam para a oração, para fazer o bem ao próximo. Então os redentoristas nos apresentaram a vocação religiosa de uma maneira muito bonita. E a vida das freiras como um caminho de vida, um caminho de fazer o bem, de viver para fazer o bem. Isso me encantou muito, muito mesmo. E assim me tocou tão profundamente que eu resolvi ser irmã. Participando de comunidade, de grupo de adolescentes e jovens, o estilo de Jesus me fascinou. E então o estilo simples de Jesus, a mensagem dele, o amar as pessoas, o perdoar, o testemunho de religiosos, sabe? Vivi muitos momentos difíceis, de frustrações, de sombras, que, de certa forma, aparentemente, vem ao nosso encontro e muitas vezes nós não estamos preparados para lidar com essas sombras, né? Mas graças a Deus conseguimos assumir, não por méritos próprios, mas pelo próprio Espírito de Deus que conosco vive e nos ajuda a superar essas dificuldades. Seja ela no relacionamento com o irmão, seja ela nas missões que vamos assumindo, que vem para a nossa responsabilidade. E este início da vida religiosa, os 2 primeiros anos foram muito difíceis, muito difíceis. A nossa formação realmente era com aquele estilo antes do concílio, a formação de normas, normas, posturas externas, E eu quase desisti naqueles 2 primeiros anos. Eu acho que uma frustração muito grande que a gente talvez logo se dá conta dentro da vida religiosa consagrada é que nem todo mundo entra por amor a Jesus, pelo reino, que prega uma coisa e às vezes vive a vida de uma outra forma, né? Sem amor, sem solidariedade, sem esperança também. Isso é frustrante para quem ingressa com todo esse
esses sentimentos, né? E assim, para algumas frustrações, é claro que no caminho, né, tem pedras e espinho, mas muitas flores. Então, frustrações, aquela imaginação de que a vida consagrada, todo mundo era santo, não tinha desentendimento, que também foi uma fonte de crescimento, porque à medida que eu ia vendo que as pessoas se desentendiam na fraternidade e ao mesmo tempo se reconciliavam, isso me ajudou a amadurecer, de que a vida é indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz, como diz o refrão orante, né? Com certeza, nesses 25 anos de vida religiosa, eu tenho muito a agradecer, mas vivi também minhas dificuldades. Umas delas passam justamente pelos desafios da vida comunitária, pelos desafios de nem sempre ser compreendido quando se cria e recria projetos dentro da própria estrutura de uma congregação. A nós que abraçamos a vida religiosa consagrada, existe o desafio de poder recriar, atualizar os nossos carismas e, de fato, trazer uma nova luz. Nos primeiros séculos, surgiu a experiência de viúvas e viúvos que se consagravam a serviço da comunidade. Muitas e muitos deles e delas deram o testemunho de uma vivência cristã radical, com o próprio sangue, ou seja, o martírio. É também conhecida a existência de cristãos e cristãs que, conduzidos e conduzidas pelo Espírito do Senhor, viveram ardentemente uma vida religiosa refugiada em Deus. E assim, na aridez do deserto, iniciaram de forma solidária e depois comunitária um novo estilo de vida cristã e de seguimento a Cristo. Destacamos, nessa época, Santo Antão, que atraiu seguidoras e seguidores para a vida monástica, e São Pacômio, para a vida cenobítica comunitária. E para mim, assim, a das primeiras frustrações foi essa, de perceber essa vida religiosa distante da vida eclesial, da vida de base, das comunidades. Foi uma das minhas frustrações, porém, isso ao longo do tempo foi indo. As dores que eu senti foi muitas vezes por causa de uma instituição a gente dizer não a uma missão. Então isso para mim foi uma das dores. E dores também na vida comunitária, né? Depois de Manzinha, sofri muito com essas frustrações, também teve essas frustrações por pessoas que não optaram pela vida religiosa, mas que estavam na vida religiosa somente por um status de vida. Mas eu acho que o primeiro desafio que eu encontro é esse, a mudança dos tempos. Onde essa mudança dos tempos, ela tanto serve para qualificar o meu chamado numa sociedade que se transforma, mas também, ao mesmo tempo, se coloca como desafio. E a segunda questão também é essa convivência com coisas, né, com projetos que não são projetos para o futuro, são projetos imediatos que a sociedade se coloca para nós enquanto vida consagrada. Mas eu acho que a gente ainda assim se coloca nesse sentido de estar junto. Nós sabemos que as dores, as frustrações fazem parte da nossa vida. Só que às vezes na vida religiosa a gente multiplica essas frustrações e essas dores. E eu acredito muito que nós precisamos ainda investir muito mais nas relações fraternas, que é também um espaço de muitas dores. Sobretudo porque muitas vezes não compreendemos, não conseguimos compreender a alteridade das pessoas, a alteridade do outro, que a pessoa, a outra, é um ser sagrado. E é importante a gente olhar isso com cuidado. Então, claro, nos inícios, acho que as minhas maiores dificuldades, vamos assim dizer, dentro de um instituto novo, foi esse movimento de início formativo que não tinha. Porque, claro, imagina só, daí um monte de religiosos reunidos,
em comunidades às vezes muito extensas, né? E a gente tinha essa dificuldade às vezes relacional e não sabia lidar com o próprio limite, não sabia lidar com o limite do outro. Aí você via as desistências vocacionais, você via pessoas que ficavam, mas tinham muitas dificuldades relacionais. Então, e isso levava, né, muitas vezes a gente a frustrações institucionais, porque você via por que está acontecendo isso. Então, se a gente não se conhecia, não tinha autoconhecimento, não tinha como entender o que estava acontecendo. Mas, no final das contas, graças a Deus, esses desafios, hoje eles são um limite bem menor, exatamente porque a formação permanente entrou. Mas é claro que a vida religiosa tem os seus desafios também. E para mim, eu vejo que o desafio que me inquieta muitas vezes é quando eu sou transferida e aquilo que eu sonhei do novo, aquilo que foi realizado muitas vezes não tem uma continuidade. E eu vejo que é um desafio que aperta o coração. Mas ao mesmo tempo eu penso, não podemos nos deixar determinar por isso, porque é o recomeçar, é o perceber que a vida religiosa ela é feita de pessoas que deram passos significativos, que marcaram a história da nossa congregação, que fizeram com que essa chama do carisma continuasse. Então eu tenho sempre diante do desafio uma esperança de que esses passos vão fazer nova todas as coisas com o amor do coração de Jesus. É claro que também tivemos e temos em todas as fases da nossa vida momentos de frustração, momentos de dores, como por exemplo decepções diante da própria limitação, decepções diante da estrutura de uma congregação ou da própria igreja, frustrações em relação ao ideal apostólico que a gente almejou, acalentou e não conseguiu, e principalmente frustrações e dores diante dos próprios pecados, diante das próprias limitações, que estão sempre muito inerentes à nossa caminhada. Sobre as frustrações, as dores que eu vivi nesses 19 anos de vida religiosa, como contemplativa, as minhas maiores dores são aquelas dores íntimas, assim, de perceber as minhas limitações. As minhas maiores frustrações são quando eu olho, assim, para o chamado de Jesus, para a grandiosidade que é a minha vocação de ser esposa de Jesus, e, por outro lado, eu vejo a minha fragilidade, as minhas misérias, as minhas dificuldades. Então, as minhas maiores frustrações são essas, assim, de ver o quão alto, o quão grandioso é o chamado que Jesus me fez e o quão pequenina eu sou. No final do século XV e início do século XVI, surgiram as primeiras experiências de grupo de clérigos regulares que se reuniam para a oração, a celebração eucarística e os trabalhos nos hospitais, e não se caracterizavam como monges ou mendicantes. No século XVIII, tivemos a existência das primeiras congregações clericais, voltadas para a pregação popular, ou seja, as sociedades de vida apostólica. Pois é, a vida da gente nem sempre é feita só de alegrias, né? A gente tem dores, tem tristezas, tem frustrações também. Nesse período aí de mais de 30 anos de consagrado, eu confesso para vocês que a desistência de alguns colegas, de religiosos e religiosas, me deixou muito triste, né? Acho que também a burocracia, a institucionalização da vida consagrada, às vezes o peso, né, da instituição, isso também deixa a gente um pouco desanimado, né? E eu acredito que uma das frustrações é quando a gente não é ouvida, ou quando tem algo que não consegue, que você sonha e não consegue fazer.
Mas também tivemos muitas, e tive muitas e muitas alegrias. Não podemos, e eu não posso comparar as alegrias que eu tive na minha existência de consagrado e também de presbítero, e de presbítero consagrado, as alegrias. Alegrias de acolhida, de ver pessoas que na partilha encontravam novos sentidos para a própria existência. Quantas vezes as celebrações litúrgicas se tornavam em momentos de grande partilha com as pessoas e grandes momentos de oração. E depois disso aí, lá pelo início dos anos 70, ou até dos anos 70 mesmo, eu comecei a fazer teologia. Foi muito bom. Comecei a encontrar o sentido, o rumo da minha vida religiosa. Comecei a perceber como eu deveria cultivar a minha vocação e ir fazendo muitas coisas, porque numa escola sempre a gente tem muito o que fazer. Pois então, e veio aquele tempo bonito, né, do pós-concílio, em que todas as congregações foram chamadas a voltar às fontes, que eu estudei bastante, meditei muito. Isso renovou, revigorou a minha vocação. Como religioso, nesse tempo todo, tenho descobrido a grande alegria de estar entre os empobrecidos, né? Entre os descartados da sociedade. São duas dimensões da minha vocação que eu gosto muito. A questão na presença junto aos descartados do mundo, aos pobres, aos grupos minoritários, e o outro é com a juventude. Duas coisas. Trazendo esse meu chamado, trazendo essa minha consagração para todos os dias. E cada dia me sinto renovado. Renovado também porque dentro do meu chamado tem esses desafios que eu tenho que enfrentar no mundo que se transforma, no mundo que traz tantas coisas que a gente fica sem entender, mas a gente coloca-se nas mãos de Deus e reaviva o chamado para entender. E que, como religioso, cada dia quero realmente dizer o meu sim para que esse mundo possa se transformar. Eu sou um religioso realizado. Mas também nós temos muitas alegrias. Eu vivenciei uma grande alegria quando eu fui enviada para a missão na região amazônica, numa cidade chamada Oeiras do Pará, a 12 horas de barco de Belém. E aí nós íamos de barco para as pequenas comunidades, 12 horas, 10 horas, e aí nós tínhamos que aproveitar bastante tempo. Contemplávamos a natureza, o sol, o grande rio, as matas. Foi uma experiência muito bonita. E a alegria de aprender com o povo, o acolhimento, a alegria. Há uma cultura diferente que nos ensina muito. Né? Eu aprendi muito nessa região, eu fui muito feliz no meu tempo, na minha experiência missionária na região amazônica. A vida religiosa me ofereceu muitas oportunidades de conhecer outras pessoas, de trabalhos. Eu sempre tive muito mais oportunidades e propostas que pudesse atender, tanto para estudar como também para trabalhar. Como irmão, tive a oportunidade de trabalhar em diversas obras educativas, em casas de formação, no Instituto, na América Latina, e conhecer muitas obras nossas em diversas partes do mundo. Também, para mim, sempre foi animador poder estar em sintonia com a vida religiosa. Isso certamente sempre me deu ânimo, coragem e muita luz para caminhar. A grande e maior alegria que eu sinto é de ser esposa de Jesus e de poder viver para Jesus, de ter deixado meus sonhos, minha juventude, minha liberdade, minha família, essas coisas assim tão preciosas, esses bens valiosos, essas pedras preciosas da minha vida que eu entreguei para Jesus. A primeira alegria foi a alegria que eu experimentei
Logo ao concluir a minha primeira etapa de formação, ao pronunciar os meus primeiros votos, eu fui enviada como missionária para a Amazônia. E essa alegria tem me alimentado até hoje. E como diz Gonzaguinho, ser uma eterna aprendiz da palavra de Deus. É essa minha grande alegria também, que me dá muita força, que me dá muito entusiasmo. E uma alegria inesquecível na minha vida foi que toda a minha formação inicial, noviciado, juniorado, foi uma formação nos espaços intercongregacionais da CRB. E a outra grande alegria que não dá para esquecer foi ter trabalhado, ter contribuído para a mudança de colocar na presidência da República um operário. Essa alegria, uma alegria entusiasmante, uma alegria muito forte. Mas em meio a essas frustrações também, a vida religiosa consagrada se caracteriza pelas alegrias que nós sentimos, que nós experimentamos, seja pelos encontros, pela vida fraterna, pela convivência, pelos carismas. Isso é uma alegria contagiante que foge da nossa possibilidade de explicar por meio de palavras. Só podemos mesmo experimentar esta vida. Como diz o Papa Francisco, a vida religiosa deve ser esse transparecer da alegria, ou seja, onde há um religioso, aí há alegria, porque nós experimentamos a alegria verdadeira que é o próprio Cristo. Por isso que eu digo que eu sou muito feliz na vida religiosa consagrada, nesta família saletina, e também por perceber e conhecer tantos outros carismas, tantas outras famílias religiosas que também experimentam dessa alegria e transmite ela aonde estão, nas missões que assumiram como serviço pastoral de evangelização. Muitas, inúmeras alegrias vividas nesses 33 anos de vida consagrada, especialmente nessas vivências na comunidade, presença no meio do povo, encontros de comunidade, partilha de vida, de dons e de bens. E especialmente quando a gente aprendia a viver com os primeiros cristãos, né? Tudo em comum das sebes. Aquela década de 80, em que estava a efervescência da luta pela vida, muitas vidas ceifadas, muito martírio. Quero lembrar aqui, acompanhei ainda Dom Helder ali no Morro, em Recife, Reginaldo Veloso, ali no tempo das mortes pela terra, né, que acontecia muito ainda hoje também, né, mas ali quando morreram os 19 sem terra, que nós praticamente nos mudamos para o Eldorado dos Carajás, muitas lideranças, junto com a Dorothy, com o Manelão, com a Pureza e todos os profetas do reino, mulheres e homens, né, tantas mulheres que davam a vida, que a gente ficou ali na defesa, na luta pela vida e pela justiça, por conta daquelas mortes injustas. Então, tudo isso me dá alegria e ressignifica a minha vida a cada dia, ressignificou a vocação, a vida consagrada. Posso dizer que sou muito feliz e confirmo a expressão do Papa no ano da vida consagrada e no documento que ele escreveu. Onde há religioso, há alegria. Eu quero confirmar. Acho que as alegrias são inúmeras, né? Eu acho que a realidade, eu acho que até mesmo, como eu falava, por causa da formação e por causa da experiência com o carisma, de não deixar o carisma fundante morrer dentro do nosso coração, eu acho que o encontro vocacional é com certeza a maior alegria, né? Eu poder saber quem eu sou, eu poder olhar para um carisma e ver que ele não é somente uma missão que me é confiada, mas que ele também é a minha identidade. Né? Porque eu vejo o carisma como uma identidade. Eu sou aquilo
que eu professo ali como carisma interior. Então eu sou adoração, eu sou amor aos pobres, e isso é maravilhoso, isso é uma grande alegria, porque faz com que haja uma verdadeira autorrealização, né? Então é claro que eu poderia enumerar assim, vários momentos de alegria, mas eu acho que se eu fosse compilar todos os momentos de alegria e falar o que te faz feliz, o que te realiza, é a vivência carismática. Hoje eu tenho mais consciência da vivência carismática, não aquela busca de radicalidade que às vezes eu buscava ali, sei lá, há 20 anos atrás, quando eu entrei no Instituto, mas eu acho que hoje a capacidade de realmente ver que a história institucional, ela, de alguma forma, ela se entrelaça com a minha história de vida, e isso faz com que a gente seja feliz, né, gente? Faz com que a gente se encontre. Então, eu acho que a minha grande alegria hoje é ter me encontrado dentro deste carisma. Então, as alegrias que a vida religiosa me trouxe e me traz até hoje é estar no meio do povo pobre, é estar inserida junto com eles, pisando no chão deles, fazendo experiência com eles. E uma coisa bonita também da vida religiosa, missionária no meio do povo, é que esse povo que a gente ama tanto, que a gente gosta de estar com eles, gosta de se organizar junto com eles, gosta de celebrar com eles, né? Gosta de estar junto com eles na alegria e nas dores. Esse povo nos reconsagra todos os dias. Esse povo nos ensina a ser misericordiosas, nos ensina a sermos amorosas e nos ensina, além de tudo isso, perdoar e perdoar sempre. E as alegrias, eu digo que as maiores alegrias que eu já presenciei, que eu já vivenciei na vida religiosa, foi as missões intercongregacionais, foi o estar no meio do povo, foi a vida acadêmica também. Essas foram as alegrias muito grandes na minha vida. Eu sou formada em teologia, graças a Deus e graças também à congregação. O contato com o povo, o ensinar, né? E o contato no colégio, eu tive a oportunidade aí de trabalhar numa unidade nossa escolar. Isso para mim muito me encantou, fez revigorar a vocação e as alegrias também de encontrar pessoas que pensam e que acreditam na vida religiosa como eu, os grupos de vivências da vida religiosa, né, falando especificamente das novas gerações. Bom, eu tenho 38 anos de consagração. E nesse período, olha, foram tantas coisas bonitas que eu já vivenciei como consagrado padre, sabe? Desde o período da formação, junto com outros colegas, formadores que me ajudaram, experiências missionárias, pastorais no período formativo, mas depois já trabalhando como religioso, seja na formação, vendo outros jovens também respondendo o seu sim, seja na missão, sabe? No trabalho junto aos pobres, na educação, na formação de crianças, na catequese, o trabalho juvenil, sabe? Celebrações, momentos de muita alegria. Você está junto na luta do povo. Minha maior alegria é saber que eu sou uma mulher muito amada pelo Divino Criador. E também de ter uma família maravilhosa que me amou, que me cuidou. E por isso tornei essa mulher que sou hoje. De ter a Congregação das Mensageiras do Amor Divino como minha segunda família. A vida comunitária traz muitas alegrias, né? Na diversidade cultural, no fortalecimento da nossa fé. Uma das maiores alegrias nesta minha caminhada na vida religiosa consagrada, com certeza tem sido o meu trabalho e missão a serviço da catequese na igreja. Ajudar na formação dos catequistas em tantas realidades do Brasil fez com que eu, de fato, alimentasse a minha vocação à vida religiosa. Uma outra grande alegria está justamente em conhecer, aprofundar a espiritualidade e carisma da minha congregação. E a partir deste aprofundamento, conhecer outros tantos carismas e criar redes, criar diálogos, principalmente em experiências de missão. Essa tem sido uma das grandes alegrias.
Mas uma alegria que marca profundamente meu coração é justamente a espiritualidade. Conhecer a espiritualidade dos sagrados estigmas, fazer a contemplação e meditação das 5 estigmas de Cristo e adotar esta espiritualidade para a vida é algo que me alimenta. Assim, humildemente falando, eu acho que eu qualificaria a minha vida consagrada como um grande movimento de amadurecimento institucional. Eu sinto que não tem como separar luzes e sombras, aquilo que é desafio das alegrias. Na verdade, essas duas coisas elas caminham junto, na minha opinião. E eu acho que entender isso faz com que a minha vida consagrada tenha uma grande qualidade. A união das luzes e sombras faz com que eu de fato seja feliz. A compreensão disso, porque essa é a realidade, não vai ter como mudar, né? Não tem como você viver só alegria, não tem como você também ficar deprimido só na tristeza. Então, quando vem os estímulos, vem as situações, sempre eu vejo como uma oportunidade muito feliz de crescimento, de amadurecimento institucional e pessoal. Então, acho que diante de toda a experiência assim, que eu tive nesses 20 anos, eu acho que eu diria que aceitar e acolher hoje as coisas como elas são, sem exigir tanto, isso faz com que a minha vida consagrada tenha uma ótima qualidade. Então, minha vida foi sempre isso: trabalhar, servir, rezar, cuidar da fraternidade, cultivar a vida religiosa, a minha e das minhas irmãs. Trabalhar na formação, servir, em tudo servir. Sou muito feliz pela minha vocação. Deus me chamou, me sustentou, me conduziu, me trouxe até aqui. Sou muito agradecida pelos meus 77 anos de vida, 57 vai fazer de vida religiosa, e tenho muita esperança na vida religiosa. Muita esperança. A vida religiosa está espalhada no mundo inteiro, é uma bênção. Está como a água que sai debaixo do altar, como diz o profeta Ezequiel, se espalhando pelos vales e campinas e fazendo a terra produzir flores e frutos. Que Deus nos abençoe como religiosos e religiosas e que a vida religiosa seja mesmo este sinal de bênção onde quer que esteja. Se eu pudesse hoje caracterizar a vida religiosa em uma palavra, seria amor. Esse amor que transcende, esse amor que vai ao encontro do outro, que precisa da nossa ajuda, que precisa da nossa presença. E é esse amor que se faz presente na vida da igreja, como disse Santa Teresinha, que preenche todas as lacunas existentes. E a vida religiosa também é um pouco disso, né? Esse amor que vai ao encontro, que vai nas periferias, vai ao encontro dos necessitados, se coloca a serviço do outro. Então, que o amor, que é a vida religiosa, possa nos encorajar cada vez mais nessa resposta generosa, nesse sim para o serviço e para o reino de Deus. Deus abençoe a todos, um grande abraço e Deus abençoe. Hoje, para mim, a vida religiosa, ela se concretizou de maneira mais profunda quando eu percebi e percebo que a vida religiosa não está fora de um contexto. Ela está integrada dentro de um contexto sociopolítico, econômico e religioso. A gente está nessa vida religiosa, temos que estar na vida religiosa com os pés no chão. E é nessa realidade que a gente depara todos os dias para a gente crescer e viver o nosso profetismo, né? Viver essa palavra de Deus que ilumina a nossa realidade. Então eu digo o seguinte: a minha vida religiosa hoje está de uma maneira que realmente eu me sinto muito mais feliz. Muito mais feliz, porque agora eu percebo que a nossa consagração, né, a Deus e ao povo sofrido vai ter mais sentido quando eu entrar e viver e pisar no chão desse povo
e viver essa igreja em saída, viver essa igreja que está incomodada porque não está bem com esse mundo como está. Eu vejo que é um projeto de vida muito gratificante. Se somarmos, como eu estava dizendo, as alegrias, são infinitamente as alegrias e os motivos de felicidade são infinitamente maiores do que aqueles momentos de crise, aqueles momentos de provação. E hoje, mais do que nunca, o testemunho pessoal, e porque também não comunitário tão exigente para a vida consagrada, da vida consagrada, o testemunho continua sendo a grande luz inspiradora para novas e novos jovens consagrados que queiram abraçar essa vida. E como eu classifico a vida religiosa hoje, eu classifico como uma discípula que está atenta a ouvir a voz do mestre, mas essa discípula ela precisa avançar, ela precisa sair e ir ao encontro dos mais pobres, dos mais necessitados, daqueles que estão em situação de maior injustiça. Como dizia Santa Paulina, nunca, jamais desanimeis, embora venham os ventos contrários. A gente tem que acreditar, assim como os nossos fundadores acreditaram, na providência de Deus. Deus vai providenciar. A vida religiosa consagrada, nós podemos dizer, é profética. É uma vida religiosa é profética. O seu primeiro sinal é ser um sinal profético no mundo. A profecia que está na sabedoria, a profecia que está na misericórdia. São esses os sinais do reino. Como buscadoras de esperança para o mundo de hoje, buscadoras de esperança para os pobres, buscadoras de esperança para todos os marginalizados. Muito obrigada por essa participação, por essa comunhão na vida religiosa consagrada. Eu posso qualificar hoje minha vida religiosa como uma constante aprendizagem. E essa opção que nós fazemos de não se colocar como o centro, né? Mas buscar o bem comum, trabalhar para que todos realmente possam ter uma vida digna, a defesa da vida. Isso é algo que a vida religiosa nos proporciona. Eu tenho convicção de que esse estilo de vida realmente nos torna mais comprometidas com a vida. Hoje eu posso dizer que tudo que eu vivi e que encheu de sentido minha vida, até hoje, eu digo a todos, vale a pena se consagrar pelo reino de Deus, ser discípula missionária de Jesus. Vale a pena assumir a causa desse profeta do reino, que morre por amor e para o amor. E ele mesmo é o amor. Eu sou muito grata pela vocação que eu assumi. Gratidão a todos e a todas, queridos. Eu acho que a vida consagrada ela tem um papel muito bonito, né? Nessa árvore que são as vocações da vida da igreja, seja no testemunho do amor a Jesus Cristo, seja nessa dimensão da evangelização, do seguimento como discípulos e missionários do Senhor. Então, que a vitalidade da vida consagrada cresça para que o mundo seja melhor. A vida religiosa para mim é como um horizonte que se abre com várias possibilidades. É possível nesse tempo avaliar que sou feliz por ter feito esta opção de vida. Me sinto pleno e busco vivê-la pela via da beleza, contemplando a arte, contemplando a beleza de Deus nas suas criaturas, estudando, rezando e doando a minha vida na missão que a Igreja me apresenta. A vida religiosa, de fato, nesses anos é como um caminho marcado por poesia. Nós, religiosos, precisamos trazer poesia
para que a vida religiosa seja encantadora e possa despertar outras tantas vocações. Eu gosto de repetir duas palavras que hoje qualificam ou sintetizam um pouco do processo da caminhada que eu estou vivendo, né? Leveza e confiança. Porque quando eu era estudante de teologia, a gente aprendia muito isso, buscava entender muito isso, né? A gente precisa, dentro também da vida religiosa, buscar um pouco da leveza institucional. Porque a gente tem que assumir responsabilidades grandes também nos trabalhos em que a gente está envolvido, né? E às vezes isso pesa, isso se torna estresse na nossa vida. Mas a gente tem que viver essa leveza institucional e confiar também nos projetos de Deus para a nossa vida. Então, hoje eu vivo um momento assim de leveza e confiança, sabendo talvez equilibrar os meus projetos pessoais com os projetos institucionais também do lugar onde eu estou, né? Confiando no caminho de Deus também para a minha vida, acreditando, tendo fé e esperança também para aquilo que Ele está nos conduzindo. Bom, dentre as luzes e sombras, as alegrias e as tristezas da vida religiosa contemplativa, dentro de mim eu sinto que a avaliação que eu posso fazer, levando em conta o quão pequenina eu sou para tão grande vocação, é uma avaliação assim de alegria positiva. Alegria porque, apesar da minha fragilidade, eu ter respondido sim a Jesus, eu ter perseverado até hoje, certamente com a graça dele, né? Que sem a graça dele não podemos nada, mas a alegria de permanecer junto dele. Mosaico de arte e beleza, em teu sopro criador, arco-íris de cores e nova aliança, carismas da vida no amor, anunciar nova ecologia, ternura solidária e compaixão. O Espírito doado sem medida abraça a humanidade e toda a criação. Ao te acolher, peregrino, nossos braços se abrirão. Ao nos falar no caminho, nossos corações ardiam. Ao partir o pão da mesa, nossos olhos contemplarão. O crucificado ressuscitou, nossos lábios anunciarão. O crucificado ressuscitou, nossos lábios anunciarão. Mosaico de arte e beleza. Em tudo que é justo, bom e belo, nosso Deus continua a se revelar. É assim com a vida religiosa consagrada que numa igreja sinodal quer se ressignificar. A luz concentra e emite todas as cores. De Cristo nascem carismas e espiritualidades. O Espírito suscita em cada tempo e lugar famílias religiosas cheias de diversidade. Trata-se de uma grandiosa obra de arte, um imenso mosaico repleto de encanto e beleza, tendo herdado um passado glorioso, no aqui e agora enriquece a Igreja com a sua pobreza. Deseja continuar sendo relevante no interior da Igreja e também no mundo. Em tempos de superficialidade e artificialidade, dar testemunho de Cristo de um modo profundo. Nas periferias geográficas e existenciais, atuando na educação, saúde, promoção social, distribuindo sorrisos, abraços, palavras de esperança,
apontando para o Cristo, que é a pedra fundamental. Permaneceremos no amor de Cristo, como deixou escrito o evangelista João. Com o Papa Francisco, nesta igreja sinodal, assumiremos a comunhão, a participação, a missão. Possa a Virgem Mãe Maria, com nossas fundadoras e fundadores, interceder por nós, consagradas e consagrados, para sermos em cada canto do amor semeadores.